tive dengue com 12 semanas de gestação e olha que eu me cuidava, hein? Passava repelente na pele, colocava aqueles repelentes na tomada, tinha também aqueles SBP e mesmo assim eu peguei dengue. Quando eu peguei a dengue, o Matheus já estava há uma semana apresentando sintomas de dores no corpo, porém ele achava que era gripe, alguma coisa assim, né? Quando foi no domingo, ele começou a ter febre, aí mediquei ele com dipirona e ele foi descansar. Quando foi mais tarde, comecei a sentir o meu corpo um pouco estranho, comecei a ter bastante dor assim no pescoço, e aí fui medir e estava com febre. Tomei dipirona e logo a febre passou. Quando foi na segunda-feira, a gente começou a apresentar enjoo, o corpo não aceitava comida pesada, sabe? Arroz, feijão, tinha que ser coisa mais leve. O Matheus também começou a ter bastante vômito, vomitava várias vezes por dia, não conseguia ficar de pé direito, sentia bastante fraqueza. E eu estava sentindo apenas dor nas costas, a febre ainda continuava e não conseguia comer, assim, sentia um pouco de enjoo, tinha que ser coisinha leve, sopa, fruta. E aí quando foi na terça-feira, o Matheus resolveu ir no hospital. Para ele ir no hospital, tem que estar bem ruim mesmo, porque ele não gosta de ir no hospital. E o médico examinou ele e disse que era dengue mesmo, e que não tinha muito o que fazer, que era só para se hidratar bastante, tomar bastante água, água de coco, comer frutas, né? E se desse febre ou dor, dipirona, não podia tomar outra coisa. E aí ele veio para casa e foi me levar no hospital, né? Porque eu estava apresentando febre e gestante não pode ter febre, né? Recorrente, tá 1, 2, 3 dias ali com febre, você precisa ir no hospital. Então ele me levou no hospital e como eu estava com algum dos mesmos sintomas que ele estava tendo, então ele já imaginava que seria dengue também. Chegamos no hospital maternidade e fui passando a triagem. Ela mediu minha temperatura, estava ok, a pressão também estava normal, estava tudo ok. E aí estava aguardando passar com o médico para ver o que ele ia falar. Depois de um tempinho aguardando o médico chamar, ele chamou na sala e pediu para fazer exame de sangue para saber se realmente era dengue. Depois de mais ou menos 1 hora aguardando ali o resultado do exame, o resultado saiu e constou a dengue. As minhas plaquetas estavam 127 mil e o médico pediu para tomar o soro na veia lá no hospital e depois ir para casa e se hidratar bastante, tomar água, bastante água. E eu não gosto muito de tomar água, mas tinha que tomar bastante água, se alimentar, né? Não ficar sem se alimentar para poder as plaquetas subir. E orienta também sobre o dipirona, que se tivesse alguma dor ou febre podia tomar apenas dipirona, e pediu para retornar depois de 2 dias para ir acompanhando a dengue, porque a gestante tem que ter um cuidado todo especial, né? Ainda mais no início da gravidez, ter dengue é bem complicado. Então o médico pediu para depois de 2 dias retornar e repetir o exame de sangue. E aí nós fomos para casa e fizemos conforme o médico tinha orientado. Tomamos bastante suco de beterraba, que é bem ruim. Beterraba com laranja, inhame, sopinha, porque também era a única coisa que descia, né? Não descia comida. Depois aí desse diagnóstico de ter descobrido a dengue estando gestante, eu fiquei bem preocupada como que seria, como que estaria o bebê, né? Porque quando eu fui na primeira consulta do pré-natal, o enfermeiro tinha orientado a se prevenir contra a dengue, né? Porque era muito importante não pegar dengue no início da gravidez. E aí eu fiquei bem preocupada, porque não sabia quais seriam os riscos para o bebê, se ficaria bem, se teria alguma sequela o bebê. Então eu fiquei bem preocupada, assim, no começo. Mas como eu não estava assim tão mal, o médico não disse nada assim tão grave para mim, apenas pediu para ter repouso e se hidratar bastante. Então foi onde eu fui ficando mais tranquila aí nessa questão com o bebê, né? Nessa preocupação de como seria, como estaria, como ficaria a saúde do bebê. E nisso era a semana do nosso chá revelação. No domingo nós descobriríamos se era uma menina ou um menino. E a dengue deixou a gente tão indisposto que a gente pensou em desmarcar o chá revelação, porque a gente não tava com ânimo, né? A gente tava ansioso para saber o que era, mas a gente tava tão assim, tão desanimado por conta da dengue que a gente pensou em cancelar o chá revelação e deixar para quando o Matheus estivesse melhor, porque o Matheus ficou bem pior do que eu. Eu ainda conseguia me levantar, né, fazer comida, fazer as coisas. Ele só ficava deitado. Então eu falei, meu Deus, chegar domingo o Matheus vai estar ruim ainda, né? A gente vai estar ruim, não vai conseguir dar aquela atenção para as pessoas.
Mas, como a gente já tinha enviado os convites, tudo, então a gente preferiu manter o chá. Na sexta-feira eu notei que começou a aparecer umas manchinhas vermelhas por todo o corpo. Então, na mão, nos pés, nas pernas, na barriga, todo lugar tinha as manchinhas. Eu não tenho a foto, porque eu nem me atentei em tirar foto dessas coisas. Tava tão desanimada que eu nem lembrei de tirar foto pra depois mostrar pra vocês. Mas vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como que é essas manchinhas. O Matheus também teve essas manchinhas. E, gente, coça bastante. Eu não senti muita coceira, mas o Matheus não conseguia nem dormir de madrugada de tanto que coçava. Agora, uma coisa que eu senti bastante foi a queimação na batata da perna, aquela fraqueza assim nas pernas que eu tinha que ficar se escorando. Andava um pouquinho e queimava a batata. Parecia que eu tinha ido pra academia, sabe? Quando a gente malha panturrilha. Nossa, queimava demais, demais. Mas voltando aqui, era sexta-feira e era dia de voltar, né, no hospital para acompanhar a dengue. Então, fomos pro hospital e maternidade. Chegou lá, fiz o exame de sangue novamente e tinha aumentado um pouquinho as plaquetas. O último exame de sangue tinha dado 127 mil e o atual tinha dado 133 mil. E as recomendações continuavam a mesma, se hidratar bastante, casos de febre, tomar dipirona. E fomos para casa. E pediu para retornar no domingo pela manhã. Porém, no domingo de manhã seria o chá revelação e não teria como eu ir, porque eu tinha marcado o chá revelação no parque em Suzano, seria um piquenique, um café da manhã. Então não dava para mim ir, né, repetir o exame. Chegou o domingo, fizemos o chá revelação e descobrimos que seria uma menina, a Ariela. Passamos a tarde do domingo com os familiares e quando todo mundo já tinha ido embora, quase todo mundo já tinha ido embora, eu fui no banheiro fazer xixi e vi que estava com sangramento. E aquilo me preocupou bastante porque nas outras gestações eu não tive nada de sangramento, nunca tinha acontecido aquilo. Então falei pro Matheus o que tinha acontecido e fomos pro hospital e maternidade. Passei na triagem e logo em seguida a médica chamou, fez o exame de toque e viu que realmente eu estava com um pouquinho de sangramento. Pediu para repetir o exame de sangue para ver como que estava a dengue e também me deu um papel de encaminhamento para no dia seguinte fazer um ultrassom para saber aí o porquê do sangramento, porque naquele horário já era por volta de umas meia-noite, se eu não me engano, e não tinha, né, quem fizesse ultrassom, só no dia seguinte mesmo. E no papel estava escrito assim: urgente, ameaça de aborto. Eu saí da sala toda preocupada, né, porque já estava preocupada ali por conta do sangramento. E quando vi aquele papel escrito ameaça de aborto, eu entrei em desespero. Porém, estava tentando por fora demonstrar que tá tudo bem, mas o Matheus me conhece, né? Então, quando eu saí da sala, ele perguntou o que tinha acontecido e eu mostrei o papel para ele. E aí ele já foi me acalmando, falando que tá tudo bem com a bebê. E aí já começou as lágrimas a rolar, né? Porque a gente é mãe, a gente fica preocupada, né? Nunca tinha acontecido aquilo. E aí quando eu vi aquele papel ameaça de aborto, já me bateu o desespero. E aí fui repetir o exame de sangue, mas o pensamento ficava aquilo: meu, não acredito, eu acabei de fazer o chá revelação, de descobrir que vai ser uma menininha e vou perder ela agora. Fiquei bem assim, bem preocupada, mas depois de um tempinho saiu o resultado do exame, fui mostrar pra médica e tinha baixado um pouquinho as plaquetas. No último exame estava 135 mil e no atual estava 133 mil plaquetas. Mas a médica olhou o exame e falou que estava tudo bem e que era para mim voltar no dia seguinte para fazer ultrassom para saber o porquê do sangramento. Fomos para casa aguardar, né, chegar o dia seguinte para fazer ultrassom. E nisso eu já estava sentindo bastante dor no pé da barriga e estava bem apreensiva aí para chegar logo o dia seguinte para saber, né, como que estaria o bebê. Fomos dormir e quando foi por volta de 8h30 da manhã, a gente foi pro hospital. Chegando lá, tive que aguardar um pouquinho. O ultrassom estava marcado para 9 horas da manhã. Fui atendida por volta de umas 10h30. Aí entrei na sala do ultrassom. O médico fez o ultrassom, mostrou tudo certinho, falou que não tinha descolamento de placenta, que estava tudo bem, que estava tendo, que tinha batimento cardíaco, tinha a presença de movimentos, né, do bebê, da bebê no caso. A gente já tinha descobrido que era uma menina. E tava tudo bem com a bebê e que era pra mim voltar com o médico pra ver aí o que o médico ia falar, se ia dar alta, se ia passar algum medicamento. Então fui lá na sala da médica, mostrei o ultrassom e ela viu e realmente falou que tava tudo ok com o bebê, que não tinha descolamento nenhum e que não sabia me informar o porquê do sangramento. Ela disse que não era por conta da dengue, porque seria sim por conta da dengue se minhas plaquetas tivessem baixado
por volta de 100 mil plaquetas. Mas como estava 133 mil, não era por conta da dengue, aquele sangramento, mas ela não me falou o porquê daquele sangramento, já que não tinha descolamento de placenta, não tinha nada assim de anormal e estava tudo bem. Ela me passou Buscopan para cólica, porque eu ainda estava sentindo bastante cólica, mas ela falou que iria passar aquela cólica e que só era para me retornar lá no hospital se eu tivesse febre, dor ou novamente o sangramento. Depois de uns 2 dias eu já tinha me recuperado 100%, já não estava sentindo cólica. Hoje eu estou de 21 semanas, graças a Deus a gente está bem, deu tudo certo. Então se você está gestante, se cuida, porque dependendo aí da situação, a dengue no início da gravidez pode sim causar aborto. E se você contrair a dengue no meio ou no final da gestação, ele pode aí, você pode ter um parto prematuro. E esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like se esse vídeo te ajudou aí de alguma forma. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Que Deus proteja todas as mamães que estão gestantes e que os nossos bebês venham a ser fortes e saudáveis. Beijo, até o próximo vídeo.